A avó revela segredo chocante sobre o passado sombrio da família, pai abusador e irmão em risco. Ana sempre pensou que sua vida era como um conto de fadas, com um pai carinhoso que era seu verdadeiro herói e uma avó que distraía os dias com suas histórias de tempos antigos. A vida parecia estável e doce. Mas naquele sábado, em uma visita à casa da avó, tudo mudaria. O cheiro de café fresco e pão recém-assado misturava-se com o ruído de talheres batendo suavemente, criando uma atmosfera de aconchego, até que no meio de uma conversa, a avó lançou uma frase que balançou o mundo de Ana. "Você sabe que seu pai?" As palavras ficaram pairando no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O rosto da avó, geralmente tão sereno, se contorceu em um misto de culpa e dor. Ana franziu a testa, ansiando por respostas. O que poderia ser tão devastador? O pânico começou a crescer dentro dela, cada batida de seu coração soando como um alerta. "O que você quer dizer com isso?" A voz saiu quase em um sussurro, seu estômago se contraindo. A velha, com as mãos trêmulas, forçou um sorriso triste e começou a revelar um passado sombrio. Ana nunca imaginou que seu pai pudesse estar envolvido em algo tão terrível. A avó falou de um segredo que envolvia abusos e mentiras. Cada palavra parecia uma punhalada, cada revelação despertava memórias esquecidas. Ana lembrou-se de momentos em que seu irmão mais novo, Lucas, que apenas confiava em seu pai, corria alegre, sem a menor dúvida. Agora, aquelas lembranças estavam manchadas de dúvida. "Lucas pode estar em risco?" pensou, sentindo a temperatura caindo ao redor. Com a realidade girando em sua cabeça, Ana tentou processar o que acabara de ouvir, mas as sombras do passado começaram a emergir como fantasmas inquietos. A culpa na voz da avó fazia seu coração acelerar, mas o brado dentro dela clamava por justiça e proteção para Lucas. "Como você pôde guardar isso por tanto tempo?" ela gritou, a dor transparecendo em cada sílaba. A avó apenas balançou a cabeça, lágrimas caindo por seu rosto enrugado, justificando-se com um murmúrio de que se sentia responsável. Ana mal conseguiu escutá-la, tão perdida em seus próprios pensamentos. E enquanto isso, uma nova tempestade se aproximava. A notícia de que seu pai estava planejando reatar laços com Lucas. O ar parecia espesso e carregado com a tensão dos momentos que viriam. Agora, a mente de Ana girava, como um carrossel descontrolado, incapaz de decidir entre proteger seu irmão ou enfrentar o homem que sempre considerou seu pilar. Teria coragem suficiente para romper esse ciclo de dor? Antes que pudesse se decidir, o tempo começava a escorregar entre seus dedos. A cada instante que passava, o peso da verdade se tornava mais denso, e Ana sentia o nó na garganta crescer. Como alguém poderia ser ao mesmo tempo um pilar e um perigo? Será que a verdade a libertaria ou a destruiria por completo? As perguntas se amontoavam, cada uma mais angustiante que a anterior, e a única resposta parecia permanecer nas sombras. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ana sentia seu coração pulsar alto, como se quisesse saltar do peito. Cada palavra da avó era uma pedra jogada em um lago calmo, criando ondas que pareciam nunca parar. A mente dela estava em um turbilhão. A avó, com a voz trêmula, começou a contar mais, a revelar o que estava escondido pelas sombras do passado. Os abusos,
Começaram muito antes de você nascer, Ana. Eu sabia, mas apenas não queria acreditar. Seu pai, e foi uma vítima também. A frase a atingiu como um soco. O que a avó estava dizendo? Que ele era uma vítima? Essa possibilidade não fazia sentido. Ana queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Avó, como pode afirmar isso? Ele machucou pessoas. Como pode justificar isso? Ana quase perdeu o controle. A avó, com os olhos marejados, tentou se explicar, mas a verdade parecia escapar por entre seus dedos. Então, um barulho lá fora chamou a atenção delas. Um carro parou em frente à casa. Ana se virou na direção da janela e viu uma figura conhecida. O coração dela quase parou. Era Lucas, seu irmão. Ele estava chegando sem aviso, a alegria colorindo seu rosto. Pânico se instalou em Ana. Lucas não sabia de nada. O que aconteceria se ele encontrasse seu pai? O que ela estava prestes a fazer? Cuidado, Lucas! Gritou Ana, mas a voz saiu entrecortada. Ele abriu a porta e entrou, cheio de energia, sem perceber a tensão no ar. Oi. Ana, o que você está fazendo aqui? Estava com saudades, ele disse, abraçando-a. Ana sufocou um grito. Escuta, Lucas, precisamos falar. Não vai entrar na sala com... Mas antes que ela pudesse terminar, o pai deles entrou também, com aquele sorriso que sempre fez Ana se sentir segura. Agora ela via aquele sorriso de outra maneira, como uma máscara escondendo realidades terríveis. Oi, meus amores, estava com saudades de vocês, ele exclamou, sem suspeitar da tempestade que se formava. O olhar de Lucas se iluminou. Papai, você está em casa! Ele correu para o pai e o abraçou com força. Ana se sentiu paralisada, observando a cena com angústia. Mas a verdadeira reviravolta veio em seguida. A avó, com um olhar decidido, finalmente rompeu. O silêncio. Benjamin, temos que conversar. O que você fez? Eu sei. E isso está afetando a vida das crianças. Sua voz era firme, carregada de dor. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Lucas olhou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Do que você está falando, mãe? Benjamin questionou, agora sério. Havia uma tensão elétrica no ambiente. Ana sentiu uma mistura de raiva e medo. O que mais estava vindo à tona? Benjamin começou a se impacientar. Não é hora para suas histórias malucas. Sempre foi assim, não é? Esconder o que não existe. Ele respondeu, mas com um nervosismo que não conseguiu esconder. A verdade é mais amarga do que você pensa. Estou farta de esconder isso. A avó insistiu, sua voz subindo de tom. Aquela noite, há anos, não foi só sua culpa. Não cometa o mesmo erro novamente. Você precisa contar a verdade ao Lucas, antes que seja tarde demais. A avó exclamou. Ana, em choque, ouviu cada palavra. O rosto de Lucas se contorceu, entre a confusão e o medo. Que era essa história sobre aquela noite? Alguma lembrança perdida, que agora estava voltando com força total? O pai desviou o olhar, parecendo mais frágil do que nunca. O peso da revelação sufocava todos. Ana precisava agir, mas como? Em um flash, tudo parecia diferente. Tudo que Ana acreditava sobre proteção, amor e família estava desmoronando diante dela. A reação de Lucas, ao perceber que algo estava muito errado, fez um frio. Correr pela espinha de Ana. O que aconteceria a seguir? Ela teria coragem de proteger seu irmão? Ou se juntaria ao pai, quando a verdade finalmente viesse à tona? O caos emocional da sala agora ecoava a pergunta que ficava no coração de Ana. Até onde ela estava disposta a ir para desvendar suas raízes? E enquanto as sombras do passado voltavam, Ana sabia que a verdade poderia destruir tudo ou libertar. E o tempo começava a se esgotar. Ana estava em estado de choque. A confusão tomou conta dela, e cada palavra da avó reverberava em sua mente como um eco distante. Lucas estava ali, com um sorriso inocente,
E seu pai, aquele homem que sempre foi seu porto seguro, agora parecia um nublado horizonte prestes a desabar. Lucas, não! Ana tentou gritar, mas sua voz falhou. O coração dela disparava, um tambor de alerta que fazia o resto do mundo parecer distante. O pai, sorridente, avançou para o irmão, estendendo os braços. Mas antes que o abraço acontecesse, a voz da avó ressoou, cortando a tensão do ar pesado. Benjamin, você não pode continuar assim. A verdade precisa vir à tona hoje. Você ainda fala essas besteiras, mãe? O sarcasmo de Benjamin cortou o espaço. O olhar dela era firme, enquanto Ana se sentia em um turbilhão. O que mais estava por vir? Agora você vai ouvir a verdade. Não posso mais guardar isso. A avó insistiu, sua voz subindo de tom, enquanto as lágrimas escorriam. Pelo seu rosto enrugado, a sala estava carregada de sentimentos sufocantes. O caos emocional de Ana era palpável. É sobre você e seu passado, Benjamin. A noite em que tudo mudou, quando você se tornou quem é. A avó quase gritou, mas o ar parecia espesso, e Ana sentiu um nó na garganta. Cada palavra da avó era uma bomba, e Ana estava no meio da explosão. Lucas, ainda sem entender, olhou entre os dois com confusão. O que está acontecendo? Sua voz era de pura ingenuidade, e aquilo partiu o coração de Ana. Se você ama seu filho, Benjamin, então conte a ele a verdade. A avó exclamou. O silêncio voltou a reinar, e todos os olhos estavam fixos no pai. O rosto dele começou a mudar. A segurança que Ana sempre conheceu começou a se esfumar. Você é louca, está maluca. Benjamin balançou a cabeça. Mas Ana percebeu a hesitação em seus olhos. Era como se uma sombra escura o envolvesse. Foi então que a avó, tremendo, tirou um pequeno objeto do bolso. Ana arregalou os olhos, reconhecendo o que era. Uma antiga caixa de música que sempre esteve guardada. A avó a abriu, revelando documentos amarelados e fotos antigas. Esses são os registros das suas ações. Aquelas que você quer esconder de todos nós. Os olhos de Benjamin se arregalaram. Ele parecia pequeno diante daquele mar de revelações, tentando ganhar controle, mas as palavras estavam escapando dele como areia entre os dedos. Não, não fale. Isso na frente deles. Sua voz tremia, e Ana sentiu o medo correndo por suas veias. Você pode tentar esconder, mas eles precisam saber a verdade. Você não é o pai que eles pensam que você é. A avó insistiu, e Ana começou a entender que a verdade era muito mais complexa do que ela poderia imaginar. A caixa se abriu, mostrando uma foto desbotada de um homem, a expressão sombria e sarcástica. Esse homem era o seu irmão, Benjamin, e a verdade é que você não apenas foi uma vítima. Você teve escolhas e decidiu seguir um caminho obscuro. Ana ficou paralisada. A revelação era avassaladora. Como? O que aquilo significava? O olhar de Lucas estava fixo na avó, tentando entender o que estava acontecendo. A sala estava em um silêncio ensurdecedor quando, de repente, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar. Era o tio de Ana, Ricardo, que a avó tentou evitar e manter longe da casa. O que está acontecendo aqui? Eu ouvi gritos. Ele interrompeu, entrando com uma intensidade que fez a atmosfera mudar mais uma vez. Ana sentiu seu estômago revirar. Ricardo tinha que estar longe. Ele sabia demais, e a presença dele era como uma tempestade se aproximando. Você não deveria estar aqui, a avó disse, a voz uma mistura de alarme e temor. A tensão estava tão alta que Ana podia sentir o calor do clima pesado em volta. O que mais estava para ser revelado? Os olhos de Ricardo encontraram os de Benjamin, e a verdade no olhar deles parecia um prenúncio de um colapso. Ana não conseguia respirar. Todos os laços que formaram sua vida estavam prestes a ser desfeitos. E naquele momento,
Tudo o que ela pensou que sabia sobre sua família se desintegrou em frações de segundos. O que mais estava escondido nas sombras daquela sala? A urgência da situação aumentou e Ana sabia que tinham chegado a um ponto sem retorno. O que realmente havia acontecido naquela noite? O que mais estava por trás do passado sombrio que agora ameaçava consumir o presente? Sem respostas, o peso da incerteza a envolveu, e o tempo começava a se esgotar. Ana estava em estado de choque. O coração dela batia rápido, enquanto todos os olhares se devolviam para o pai, aguardando uma resposta. A tensão era palpável, quase sufocante. Lucas olhava de um para outro, confuso e inocente como sempre. A avó, com lágrimas escorrendo, recuou um passo, como se a verdade começasse a pesar ainda mais sobre seus ombros. Benjamin, escute, a avó quase suplicou, mas ele já estava claramente perdendo o controle. Eu não sou o monstro que você está pintando. Ele olhou para Ana, buscando apoio, mas a confiança dela estava desmoronando. O garoto se aproximou, a inocência em seus olhos brilhando ainda mais forte, como se tudo o que estava acontecendo fosse apenas um momento de drama familiar. Mas antes que o pai pudesse falar, uma sombra do passado entrou na sala. Ricardo avançou, com um olhar intenso que poderia cortar o ar. O que é isso? O que você está fazendo, mãe? Ele parecia carregar um peso que todos queriam ignorar. Ana sentiu um frio na espinha. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido? Ricardo, fique fora disso. Você não sabe do que está falando. Benjamin gritou, a voz desesperada, ecoando nas paredes abafadas da sala. Mas Ricardo manteve a firmeza do olhar. Eu sei muito mais do que você imagina. E quem são você e sua mãe para me julgarem? Eu sei o que aconteceu naquela noite. A sala ficou em silêncio, e o que parecia uma simples conversa familiar agora se transformava em um campo de batalha. O nó na garganta de Ana parecia crescer. O que aconteceu naquela noite? Ela murmurou, sem saber se queria ouvir a resposta. Lucas parecia perdido, a felicidade de antes se dissipando como fumaça, e a expressão dele fez seu coração doer. Ana, você realmente não sabe? Ricardo desviou o olhar para o chão, e Ana quase não suportou a dor que sentia. Aquela noite, tudo começou com uma fita que eu encontrei. Ele hesitava, mas a verdade precisava sair. Era uma gravação que seu pai pensou que estava escondida. Ana sentiu um mundo desmoronando. Uma gravação? Do que você está falando? A avó, agora pálida, interrompeu. Ricardo, você não pode trazer isso à tona. Isso não vai ajudar ninguém. Mas já era tarde demais. Ricardo puxou um pequeno dispositivo do bolso. Esses registros, eles não mentem, Ana. Aqui nesta gravação, você vai ouvir tudo. As vozes, os gritos, a verdade inteira. Ele apertou um botão e uma gravação começou a tocar, ecoando na sala. Não, não faça isso, Benjamin gritou, mas o som já invadia o ambiente. Ana sentiu seu mundo girar a cada palavra que aparecia. A voz dela mesma, um lamento sufocado. Dela e de outra criança, uma criança que não era Lucas. As palavras, os gritos, tudo parecia tão real, tão terrível. Ouvindo as confissões, Ana percebeu que aquilo envolvia não apenas seu pai, mas a avó também. O olhar de Benjamin começou a mudar. Ele estava sendo revelado não como o pilar que sempre conheceu, mas como um homem cheio de segredos. Essa gravação, a criança na gravação, não é Lucas. Ana percebeu que a sala estava girando, e ela mal conseguia respirar. Uma confusão tomou conta dela. Que criança era aquela? O que estava acontecendo? Ricardo olhou para Ana, seus olhos cheios de peso. É você quem precisa decidir o que fazer agora, Ana.
e enquanto as palavras dele pairavam no ar como fumaça, cada parte da verdade parecia estar prestes a ser revelada. Qualquer esperança que ainda restasse estava desaparecendo rapidamente, e ela percebeu que o jogo começou a mudar. Que reviravolta era essa? Que segredo devastador estava prestes a se revelar, e que mudaria tudo para sempre? O que? Mas ela e Lucas seriam forçados a enfrentar. A verdade estava aqui, e junto dela, um caos emocional que ninguém poderia prever. Ana estava paralisada. A gravação ecoava na sala e cada palavra batia como um martelo na estrutura de sua vida. Lucas olhava em volta, os olhos arregalados, enquanto seu pai se afastava, o rosto pálido. O silêncio era tão denso que parecia uma entidade à parte, pressionando todos ali. Mas, de repente, algo quebrou a tensão. Pare de tocar essa fita. Ricardo, você nem sabe o que está fazendo. Benjamin gritou, os olhos cheios de desespero. A avó, já sem forças, apenas cobriu o rosto com as mãos, deixando as lágrimas escorrer enquanto a verdade começava a rasgar a realidade familiar. Ricardo, com uma expressão determinada, ignorou o clamor do irmão. É a única maneira. Eles precisam saber, mãe. A verdade não pode ficar enterrada para sempre. A sala estava prestes a explodir em uma confusão de emoções e revelações. Ana estava à beira das lágrimas. O que havia nessa gravação? Que gritos eram aqueles que agora ecoavam em sua mente? O coração pulsava forte e a voz de Lucas tremia ao perguntar: quem é aquela criança? A inocência do irmão cortava Ana de forma afiada, e implorando por respostas, ela sentiu a pressão na garganta aumentar. A gravação tocava e, de repente, um grito ecoou. Não, pare! Você não pode fazer isso! Ana reconheceu a voz. Era a dela. Seu corpo gelou. O que estava acontecendo? Por que ela estava gritando? Benjamin, com o rosto distorcido pela raiva e pela vergonha, virou-se para a avó. Você sabia de tudo isso. Como pôde esconder, mãe? A acusação explodiu numa sala já cheia de segredos e tensões. Foi por amor. Eu tinha que proteger você. Proteger todos. A avó respondeu entre soluços, a voz trêmula. Mas nós não sabíamos como lidar com tudo isso. Então, em meio ao caos, a porta da sala se abriu abruptamente. A figura imponente de André, o pai distante que ninguém esperava ver, entrou. O que está acontecendo aqui? Disse, a presença dele iluminando a sala com uma tensão palpável. Ana ficou sem palavras. O coração batia de desespero. O que ele fazia ali? Era como uma tempestade se aproximando, e ela sabia que quando tudo isso saísse, o que aconteceria? Pai, você precisa ouvir. Ela se virou, gritando, a memória inundando-a de dor e confusão. Você precisa contar a verdade também. Mas naquele instante, o olhar de André mudou abruptamente. Não pode estar falando sério. Essa não é a hora. Ele agiu como se estivesse tentando proteger algo em si mesmo. Ana percebeu que ele não apenas era parte do problema, mas talvez também estivesse guardando um segredo insuportável. Você não pode esconder mais, André. Ricardo insistiu, o tom ousado. A verdade vai sair e vai afetar todos nós, especialmente as crianças. De repente, o olhar de Lucas voltou a se iluminar. Ao ver o pai, ele se aproximou, mas Ana sentiu um pânico profundo. Não, Lucas, não vá até ele. E em um movimento de instinto, ela pôs-se na frente do irmão. Mas já era tarde. André, com um olhar sombrio, se agachou. Lucas, meu querido, você não precisa se preocupar com nada.
Tudo vai ficar bem. Confie em mim. A cena partiu o coração de Ana. Essa confiança inabalável de Lucas fazia tudo parecer ainda mais doloroso. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma luz piscou quando a gravação parou, revelando um outro áudio oculto. "O que você fez, Benjamin?" A voz abrupta de uma mulher ecoou em meio àquele caos, revelando uma nova dimensão daquela noite. Ana sentiu um frio na espinha. Todos se viraram para Ricardo. "Você já sabia, não é? Há outras gravações, outras verdades que você ainda não contou." A sala se encheu de murmúrios, a culpa e o medo dançando entre eles. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. O que mais estava escondido por debaixo da superfície? Ana se virou para a avó, apenas para ver um horror refletido em seu olhar. Eles estavam à beira de um abismo sem volta. A pressão aumentava, e o nó em sua garganta parecia impossível de se desfazer. Nada seria como antes, e na confusão e desespero, Ana percebeu que a cada segredo revelado, mais peças de sua vida caíam. O que vinha a seguir poderia mudar a definição de família. Para sempre. E no fundo, a única certeza era que todos os laços estavam prestes a serem testados, e que nenhum deles sairia ileso. O tempo estava se esgotando. Ana estava paralisada. A gravação ecoava na sala, e cada palavra batia como um martelo na estrutura de sua vida. Lucas olhava em volta, os olhos arregalados, enquanto seu pai se afastava, o rosto pálido. O silêncio era tão denso que parecia uma entidade à parte, pressionando todos ali. Mas, de repente, algo quebrou a tensão. "Pare de tocar essa fita, Ricardo. Você não sabe o que está fazendo." Benjamin gritou, os olhos cheios de desespero. A avó, já sem forças, apenas cobriu o rosto com as mãos, deixando as lágrimas escorrerem, enquanto a verdade começava a rasgar a realidade familiar. Ricardo, com uma expressão determinada, ignorou o clamor do irmão. "É a única maneira. Eles precisam saber, mãe. A verdade não pode ficar enterrada para sempre." A sala estava prestes a explodir em uma confusão de emoções e revelações. Ana estava à beira das lágrimas. O que havia nessa gravação? Que gritos eram aqueles que agora ecoavam em sua mente? O coração pulsava forte, e a voz de Lucas tremia ao perguntar: "Quem é aquela criança?" A inocência do irmão cortava Ana de forma afiada, e implorando por respostas, ela sentiu a pressão na garganta aumentar. A gravação tocava e, de repente, um grito ecoou. "Não, pare! Você não pode fazer isso!" Ana reconheceu a voz. Era a dela. Seu corpo gelou. O que estava acontecendo? Por que ela estava gritando? Benjamin, com o rosto distorcido pela raiva e pela vergonha, virou-se para a avó. "Você sabia de tudo isso? Como pôde esconder, mãe?" A acusação explodiu numa sala já cheia de segredos e tensões. "Foi por amor. Eu tinha que proteger você, proteger todos." A avó respondeu entre soluços, a voz trêmula. "Mas nós não sabíamos como lidar com tudo isso." Então, em meio ao caos, a porta da sala se abriu abruptamente. A figura imponente de André, o pai distante que ninguém esperava ver, entrou. "O que está acontecendo aqui?" disse a presença dele iluminando a sala com uma tensão palpável. Ana focou sem palavras. O coração batia de desespero. O que ele fazia ali? Era como uma tempestade se aproximando. E ela sabia que quando tudo isso saísse, o que aconteceria? "Pai, você precisa ouvir." Ela se virou, gritando, a memória inundando-a de dor e confusão. "Você precisa contar a verdade também." Mas naquele instante, o olhar de André mudou abruptamente. Não pode estar falando sério.
Essa não é a hora. Ele agiu como se estivesse tentando proteger algo em si mesmo. Ana percebeu que ele não apenas era parte do problema, mas talvez também estivesse guardando um segredo insuportável. Você não pode esconder mais, André. Ricardo insistiu, o tom ousado. A verdade vai sair e vai afetar todos nós, especialmente as crianças. De repente, algo estrondoso cortou o ar. Uma explosão de vidro se espalhou pela sala e todos olharam assustados. A janela que dava para o quintal se estilhaçou, ecoando em um som ensurdecedor. Uma silhueta sombria entrou, envolta em fumaça e riscos de luz. Ana ficou paralisada. Era como uma cena de filme. Mas o que aconteceu a seguir foi real demais para ser apenas uma ficção. Um homem alto avançou, com um capuz cobrindo o rosto. Chegou a hora, Benjamin. Sua voz era baixa, mas carregava uma tensão que cortava como uma faca. Todos na sala congelaram. O coração de Ana parecia querer sair pela boca. Quem é você? Benjamin gritou, seus olhos arregalados. O que você quer? O homem retirou o capuz lentamente, revelando um rosto que Ana conhecia bem. Sou eu, Leonardo, e você pensou que poderia escapar de mim. O passado está prestes a cobrar sua dívida. As palavras dele afetaram o ar como um choque elétrico, e o silêncio foi interrompido por um murmúrio de horror. Ana sentiu suas pernas tremerem. Leonardo, o irmão que todos acreditavam ter desaparecido há anos, estava de volta. O que ele sabia? O que o trouxe de volta naquele momento? Você nunca deve ter esquecido, Benjamin. Sempre fomos uma família marcada pela dor, e agora a verdade será revelada para todos. Ana olhou para Lucas, e as sombras de dúvidas começaram a se formar em sua mente como nuvens escuras. O passado não só voltava, mas estava prestes a desmoronar a família em que ela sempre acreditou. O que mais seria revelado? O que mais estava escondido? Diante daquela situação tensa, Ana percebeu que o jogo tinha mudado completamente, e a linha entre o bem e o mal estava prestes a se apagar. Leonardo, o que você quer de verdade? Benjamin questionou, tentando manter a calma, mas a fragilidade da situação era clara. E no fundo, Ana sabia que nada seria como antes. Cada segredo que surgisse agora poderia facilmente redefinir o que significava ser uma família. E o tempo estava se esgotando. Ana estava paralisada. A gravação ecoava na sala, e cada palavra batia como um martelo na estrutura de sua vida. Lucas olhava em volta, os olhos arregalados, enquanto seu pai se afastava, o rosto pálido. O silêncio era tão denso que parecia uma entidade à parte, pressionando todos ali. Mas, de repente, algo quebrou a tensão. Pare de tocar essa fita, Ricardo. Você não sabe o que está fazendo. Benjamin gritou, os olhos cheios de desespero. A avó, já sem forças, apenas cobriu o rosto com as mãos, deixando as lágrimas escorrerem enquanto a verdade começava a rasgar a realidade familiar. Ricardo, com uma expressão determinada, ignorou o clamor do irmão. É a única maneira. Eles precisam saber, mãe. A verdade não pode ficar enterrada para sempre. A sala estava prestes a explodir em uma confusão de emoções e revelações. Ana estava à beira das lágrimas. O que havia nessa gravação? Que gritos eram aqueles que agora ecoavam em sua mente? O coração pulsava forte e a voz de Lucas tremia ao perguntar: quem é aquela criança? A inocência do irmão cortava Ana de forma afiada, e implorando por respostas, ela sentiu a pressão na garganta aumentar. A gravação tocava e de repente um grito ecoou. Não, pare, você não pode fazer isso. Ana reconheceu a voz. Era a dela. Seu corpo gelou. O que estava acontecendo? Por que ela estava gritando?
Benjamin, com o rosto distorcido pela raiva e pela vergonha, virou-se para a avó. Você sabia de tudo isso? Como pôde esconder, mãe? A acusação explodiu numa sala já cheia de segredos e tensões. Foi por amor. Eu tinha que proteger você. Proteger todos. A avó respondeu entre soluços, a voz trêmula. Mas nós não sabíamos como lidar com tudo isso. Então, em meio ao caos, a porta da sala se abriu abruptamente. A figura imponente de André, o pai distante que ninguém esperava ver, entrou. O que está acontecendo aqui? Disse, a presença dele iluminando a sala com uma tensão palpável. Ana ficou sem palavras, e coração batia de desespero. O que ele fazia ali? Era como uma tempestade se aproximando, e ela sabia que quando tudo isso saísse, o que aconteceria? Pai, você precisa ouvir. Ela se virou gritando, a memória inundando-a de dor e confusão. Você precisa contar a verdade também. Mas naquele instante, o olhar de André mudou abruptamente. Não pode estar falando sério. Essa não é a hora. Ele agiu como se estivesse tentando proteger algo em si mesmo. Ana percebeu que ele não apenas era parte do problema, mas talvez também estivesse guardando um segredo insuportável. Você não pode esconder mais, André. Ricardo insistiu, o tom ousado. A verdade vai sair e vai afetar todos nós, especialmente as crianças. Então, de repente, um tremor percorreu a sala. Uma luz piscou e uma explosão de vidro estilhaçou a janela. Todos se viraram, apavorados, enquanto a imagem de um homem caído se formava na entrada, ensanguentada e confusa. Leonardo! Benjamin gritou, o rosto pálido. Era como se o espírito do passado tivesse retornado, mas a intensidade do momento aumentou quando outra. Figura apareceu ao lado de Leonardo, segurando um pequeno objeto reluzente. A verdade vai doer, mas é hora de descobrir tudo, não é? A voz de uma mulher ecoou, e as expressões mudaram dramaticamente ao ver quem era. A mãe de Ana apareceu, um misto de raiva e tristeza iluminando o seu olhar. Ana não conseguiu processar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Mas a mulher, em vez de responder, caminhou até Benjamin e, em um movimento aceito de desespero, atirou um documento diante dele. Isso é o que você precisa ver, ela disse, a voz firme, mas trêmula. A sala inteira estava em choque. A avó ficou paralisada. O papel que estava ali era um registro que revelava não só segredos familiares, mas uma conexão obscura entre eles que ninguém poderia imaginar. Ana tentou olhar para o documento, mas os olhos de todos estavam fixos na mãe que parecia ter emergido de um pesadelo. Vocês acham que podem escapar de tudo o que aconteceu? Não é assim que funciona. Uma revelação estava prestes a ser desencadeada, mas no meio daquela confusão, Lucas se aproximou do pai, tentando entender. Tio Ricardo, o que está acontecendo? A inocência do irmão parecia quase cruel diante da gravidade da situação. Leonardo, ferido mas determinado, levantou a voz. Você teve escolhas, Benjamin. Ele não era apenas um irmão desparecido. Ele foi uma vítima de tudo que vocês esconderam. E agora que eu sou a chave para abrir todas essas portas. Ana sentiu um peso descer sobre seu peito. A verdade que todos temiam já não parecia mais uma questão de escolha, mas uma obrigação. O olhar de Lucas ficou perdido entre a confusão. O que realmente estava acontecendo? E quando ela tentou colocar tudo em perspectiva, uma nova dúvida surgiu. A mulher à sua frente era responsável por tudo isso? A sala estava em um frenesi, e o tempo parecia parar. Um burburinho crescente tomou conta deles. E Ana percebeu que as alianças estavam se quebrando. A realizada começava a se dissolver em pedaços. Que futuro terrível agora se aproximava. E como todos teriam que lidar com isso?
Uma luta pelo entendimento da verdade estava prestes a se desenrolar. Mas o que era essa? Verdade, afinal? O ambiente estava prestes a entrar em colapso. Os segredos estavam se espalhando, e as lágrimas de Ana eram apenas o começo. Ana estava paralisada. A gravação ecoava na sala e cada palavra batia como um martelo na estrutura de sua vida. Lucas olhava em volta, os olhos arregalados, enquanto seu pai se afastava, o rosto pálido. A sala estava tensa, como se o ar tivesse se tornado pesado. O silêncio foi interrompido por um grito súbito, não de alguém presente, mas de uma voz familiar que vinha da gravação. Não! Você não pode fazer isso! A voz era clara e cheia de desespero. Ana sentiu a pele arrepiar. Era a voz da mãe dela, mas não podia ser. O que estava acontecendo? Não pode ser. Não é possível. Ana sussurrou com os olhos arregalados, enquanto a avó olhava para a gravação com horror. Mãe, por que você está? Mas não conseguia terminar a frase. O terror a sufocava. Benjamin começava a perder a compostura. Desliga isso, Ricardo. Agora! Ele estava prestes a explodir, mas Ricardo, impassível, deixou a gravação tocar. Foi quando o homem de capuz, Leonardo, que parecia ter ressurgido das sombras do passado, fez um movimento brusco. A verdade vai doer, mas é hora de descobrir tudo, não é? Ele caminhou em direção à tela, apontando para a imagem que girava entre os gritos. Foi nesse instante que algo incrível aconteceu. A gravação começou a distorcer e uma figura familiar apareceu. Na tela, mas não era apenas a mãe de Ana. Era também a avó, jovem, em uma cena que revelava mais do que ela estava disposta a admitir. A tensão aumentou como um fio esticado, prestes a arrebentar. Ana conseguiu distinguir um homem, alguém que nunca tinha visto. Ele estava prestes a se aproximar da avó jovem. E a cena abriu uma nova dimensão de desespero. Era você, Ana sussurrou, o coração acelerando. Avó, quem é esse homem? A avó, agora pálida, começou a tremer. Parem com isso! Vocês não sabem o que estão fazendo. Sua voz era quase um lamento. Ricardo olhou fixamente, percebendo que aquilo não era apenas uma gravação. Era um segredo que estava prestes a desmoronar tudo. Todos. Nós precisamos saber esta verdade. A verdade que você escondeu tanto tempo, mãe. Mas antes que a avó pudesse fazer ou dizer algo, um clarão verde luzia na tela e outra voz surgiu, desta vez masculina, cheia de rancor e poder. Você escolheu o lado errado, Benjamin. Não se esqueça de quem realmente está no controle. Ana sentiu o estômago revirar. Controle? O que isso significa? Que era como se um futuro que ela nunca desejou ameaçasse estourar diante dela. E para seu horror, a figura no vídeo se transformou e tudo ficou nublado. Em um movimento inesperado, a porta se abriu mais uma vez. O que entrou era algo completamente diferente de qualquer outra pessoa. Um policial com uma expressão grave e pesada. Olhou para a cena. Desculpem, mas precisamos conversar sobre um desaparecimento de uma criança chamada Ana. Ana? Todos na sala se viraram, confusos. Quem é essa criança? A avó perguntou, o horror estampado em seu rosto. Uma criança que está conectada a vocês. Há alguém aqui, disse o policial, enquanto olhava fixamente para Benjamin. Nós temos provas que sugerem que você estava envolvido. As palavras dele ecoavam na sala como uma bomba prestes a explodir. Ana não precisava pensar muito. A cabeça dela girava. Você está dizendo que meu pai? Ela não conseguia completar, o choque invadindo-a.
Sabemos que você está por trás do desaparecimento dela, Benjamin, o policial afirmou. E isso terá consequências graves. Silêncio. A sala estava em caos. Mas tudo que Ana pôde ouvir era o som do seu próprio coração contraindo dentro do peito. As percepções de suas relações familiares começaram a se desfazer, como papel molhado. Em um momento, tudo que era certo e seguro se tornou um labirinto de mentiras. Você me deu a vida. Como pôde esconder isso de mim? Ana gritou, a dor queimando. O olhar de Lucas estava fixo no pai, e Ana se perguntou o que mais poderia estar enterrado sob os segredos. As peças daquela realidade estavam se rearranjando em um novo quebra-cabeça. A sala estava em silêncio, mas a confusão e a dor estavam prestes a explodir. Que segredos a família de Ana ainda guardava? O que mais viria à tona? O caos emocional estava apenas começando, e Ana sabia que a verdade poderia transformar tudo, para o bem ou para o mal. Ana estava paralisada. A gravação ecoava na sala, e cada palavra batia como um martelo na estrutura de sua vida. Lucas olhava em volta, os olhos arregalados, enquanto seu pai se afastava, o rosto pálido. A sala estava tensa, como se o ar tivesse se tornado pesado. O silêncio foi interrompido por um grito súbito, não de alguém presente, mas de uma voz familiar que vinha da gravação. Não, você não pode fazer isso. A voz era clara e cheia de desespero. Ana sentiu a pele arrepiar. Era a voz da mãe dela, mas não podia ser. O que estava acontecendo? Não, pode ser. Não é possível. Ana sussurrou, com os olhos arregalados, enquanto a avó olhava para a gravação com horror. Mãe, por que você está? Mas não conseguia terminar a frase. O terror a sufocava. Benjamin começava a perder a compostura. Desliga isso, Ricardo, agora. Ele estava prestes a explodir, mas Ricardo, impassível, deixou a gravação tocar. Foi quando o homem de capuz, Leonardo, que parecia ter ressurgido das sombras do passado, fez um movimento brusco. A verdade vai doer, mas é hora de descobrir tudo, não é? Ele caminhou em direção à tela, apontando para a imagem que girava entre os gritos. Aposto em que um dia a verdade vem à tona. Ana não estava pronta, mas um clarão vermelho subitamente envolveu todo o ambiente. A luz foi tão intensa que todos fecharam os olhos, e em um estalo, tudo escureceu. O mistério do escuro foi interrompido por um tiro. Um estampido tão claro que o ar pareceu tremer. Quando os olhos de Ana se ajustaram, viu que uma figura havia entrado pela porta. Algo mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Um homem de terno preto, com um olhar gelado, segurava uma arma. O policial que estava ali para trazer respostas era, na verdade, um elemento de um enredo muito mais sombrio. Levantem as mãos. Não farei perguntas duas vezes. A voz do homem cortava o ar como uma faca afiada. O pânico tomou conta da sala. Ana sentiu seu próprio coração acelerar. Pulsando como um tambor de guerra. Quem é você? Gritou Benjamin, seu rosto revelando uma combinação de medo e raiva. O homem apenas sorriu de maneira sádica, como se controlasse tudo. Eu sou a chave de muita coisa que ocorreu aqui. E se vocês não fizerem o que eu digo, a verdade que vocês tanto temem se tornará o menor dos problemas. Ele fez um gesto com a arma, suas palavras tingidas de uma violência calculada. Ana virou-se para Lucas, que estava paralisado ao seu lado. Sai daqui, ela gritou, sentindo o nó na garganta crescer. Mas Lucas não se movia, ainda em choque. O homem então cristalizou suas intenções. A gravação que você estava ouvindo, Ana, não é só uma gravação. É
Um contrato. Ele levantou um pedaço de papel desgastado, um símbolo da herança de traições. E se não obedecerem, todos pagarão caro. As emoções explodiram. Ana olhou para a avó, cujos olhos estavam agora cheios de medo, e para Benjamin, que exibia uma fraqueza que nunca tinha visto antes. Vocês achavam que podiam esconder? Esses segredos que estavam aqui, bem na nossa cara? O homem riu, uma gargalhada cruel que ecoou na sala e fez o chão parecer tremer, pois agora não há como voltar atrás. Em um momento atravessado por tensão, Ricardo olhou para a gravação e, com uma atitude incisiva, atirou-se para a frente. Escuta, eu sei a verdade, vamos apenas falar. Mas a resposta foi instantânea. O homem virou a pistola em direção a Ricardo. Então tudo desmoronou. Ana, em frações de segundos, percebeu que dentro daquela sala havia um pacto que conectava cada um deles a um passado que nem sabiam que compartilhavam. E Lucas, tão inocente, parecia ser o único, sem culpa, naquele enredo sombrio. O homem se virou para Ana, seus olhos frios penetrando em sua alma. Você, dos três, é a única que pode quebrar o ciclo. Você é o fio que pode costurar ou rasgar essa família para sempre. A sala estava envolta em um silêncio ensurdecedor, enquanto cada um tentava processar não só as próprias emoções, mas o peso daquelas palavras. Como assim ela? Se você não decidir em pouco tempo, não haverá retorno. O jogo começa agora. O homem sorriu e o que parecia um monstro se transformava na sombra de um capricho maligno. A verdade prestes a se revelar de uma maneira que Ana nunca poderia imaginar. E no fundo de sua mente, ela sabia. Tudo poderia mudar mais uma vez. Ana estava em estado de choque. O homem de terno preto sustentava a arma, e o medo invadia cada canto da sala. O olhar dele, frio, a atravessava como um punhal. Levantem as mãos! A voz dele cortava o ar pesado e o pânico se espalhou como um fogo descontrolado. Ricardo, com um gesto desesperado, tentou intervir, mas foi interrompido pelo homem, que riu de forma cruel. Só falarei uma vez. A verdade que você teme vai custar. Muito mais do que você imagina. O coração de Ana batia forte. Atada a pulsar, era como um tambor de guerra. Lucas, fica atrás de mim! Gritou, puxando o irmão para trás, enquanto buscava coragem. Benjamin estava paralisado, os olhos arregalados, preso entre a raiva e o medo. O que você quer? A voz dele tremeu, mas o homem apenas sorriu, satisfeito com a confusão. A divisão entre vocês já começou. A verdade é o seu pior inimigo, e eu sou aqui para garantir o preço. Ele apontou a arma na direção de Benjamin, e a tensão era palpável. O ambiente estava carregado de emoções, a incerteza e o medo dançando entre eles. André, o pai de Ana, estava em choque, mas o homem de preto não parecia ter intenção de parar. O que você quer dizer com isso? A avó murmurou, olhos aterrorizados. Vocês acham que podem escapar do que aconteceu? Essa gravação, esses segredos, tudo virá à tona. E se você não quiser pagar o preço, alguém aqui terá que assumir. Ele fez uma pausa, observando cada reação, como se alimentasse da angústia crescente. Então tudo parecia desmoronar. Ana olhou para Lucas. A inocência dele cortava como uma faca. O que aquele homem tinha em mente? O que ele queria dizer com preço? Se você quiser salvar a sua família, tenha certeza de que alguém terá que se sacrificar. As palavras soaram como um aviso sombrio, e cada um estava agora em um impasse. Ana, no impulso, percebeu que não podia deixar Lucas ser arrastado para esse pesadelo. Ninguém vai se sacrificar, bradou, a voz firme, apesar do medo que a consumia. Vamos enfrentar isso juntos. O homem riu, mas havia incerteza em seu olhar. Você acha que pode mudar o destino?
A decisão já foi feita. A verdade sempre se apresenta. Agora, cabe a você decidir qual caminho deseja seguir. Ali, naquele momento, a sala se tornou um campo de batalha entre verdades, mentiras e laços familiares. O que significava realmente ser uma família? Ana poderia reverter o destino? Uma onda de determinação subiu por ela. Era hora de enfrentar o passado. E enquanto a tensão estourava, Ana deu um passo à frente. Sobre o que essa gravação fala? Que criança está envolvida? Vamos resolver isso agora. A certeza em sua voz surpreendeu a todos, e a pressão parecia se aliviar, mesmo que levemente. Você quer saber? Então saiba. O homem parecia satisfeito, e uma parte dele parecia excitar-se ao preparar-se para expor mais verdades. A gravação guarda segredos que mudarão tudo. Alguém aqui tem muito a esconder. Ana olhou por toda a sala, da avó a Benjamin, mas encontrou coragem. A verdade. Não importava quão dolorosa, precisava ser revelada. E naquele instante, a sala pareceu se iluminar com um brilho inesperado. Aquela era a hora da escolha. Seriam todos corajosos o suficiente para enfrentar o que estava prestes a vir à tona? Então, enquanto as sombras do passado começavam a se dissipar lentamente, Ana percebeu que, com cada passo, algo estava se transformando. Vamos fazer isso juntos, ela afirmou, determinada. Não há como voltar atrás, mas isso não significa que não podemos lutar. E assim tudo começava a mudar. Você precisa se inscrever agora e ficar por dentro de todas as nossas histórias exclusivas. Esfregue o botão de like agora mesmo. Isso alimenta muito o algoritmo e nos ajuda a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber deste desfecho épico. Sua participação é crucial. Ajude-nos a construir essa comunidade.